Olá, nesta aula de hoje nós vamos falar sobre o marxismo de Karl Marx e de Engels, dois grandes teóricos do século XIX que influenciaram bastante na análise da sociedade e também os grandes movimentos revolucionários, os grandes movimentos ao longo da história, principalmente os relacionados à esquerda. Marx foi um grande estudioso do capitalismo e crítico também do capitalismo, desenvolveu importantes teorias como a teoria da mais-valia e também escreveu obras como O Capital, os manuscritos econômicos filosóficos e outras obras como A Questão Judaica também, que trata de temas relacionados à emancipação humana e à emancipação política. O Marx vai ser um grande crítico da sociedade burguesa e ele entende que o Estado capitalista vai ser administrado, gerido exatamente para manter essa sociedade capitalista e manter a ordem capitalista. E por isso ele vai ser um crítico severo desse Estado. O Marx ele é contra o Estado capitalista. Ele vai ser a favor de um Estado, num único momento, que vai ser exatamente o Estado socialista. E acredita que a partir do socialismo se teria uma nova sociedade, que seria a sociedade comunista. O pensamento do Karl Marx, inclusive falando de comunismo, uma das principais obras dele também chama-se Manifesto do Partido Comunista, onde ele faz uma análise da sociedade, do desenvolvimento da sociedade e da necessidade da organização dos trabalhadores para a transformação dessa sociedade. O pensamento de Marx possui três fontes: a filosofia alemã, a economia política inglesa e o socialismo francês. A filosofia alemã ele vai se basear, inclusive, no grande mestre dele chamado Hegel, que ele vai, mais adiante, na sua maturidade, se separar desse pensamento do Hegel, criticar, inclusive, o pensamento do Hegel. Mas ele vai considerar que o idealismo do Hegel vai ser importante para a organização da sociedade burguesa. Num ponto, o Marx concorda com Hegel, que é em relação à metodologia dialética, mas não a dialética idealista, como pensava o Hegel, e sim uma dialética materialista. A economia política inglesa, que o Marx vai estudar a economia clássica inglesa, e vai, inclusive, a partir da economia política inglesa, que ele vai esboçar a sua teoria de crítica ao modelo capitalista de sociedade. E sobre o socialismo francês, que inclusive ele escreve uma obra que trata da Comuna de Paris, do modelo de socialismo francês, e aí vai encontrar já a base do seu pensamento que vai influenciar a sociedade até os nossos dias. E também ele vai ser um crítico do Estado burguês e da definição do ponto de vista materialista. Melhor dizendo, o Marx ele vai ter uma influência da filosofia alemã, da economia política inglesa, do socialismo francês e da crítica do Estado burguês à definição do ponto de vista materialista. Esse ponto aqui é o ponto que nós vamos trabalhar sobre a crítica do Estado burguês, a definição do ponto de vista materialista. Marx vai ser um crítico do modelo burguês de sociedade, de Estado, esse modelo que propõe uma organização social com uma divisão de classe entre ricos e pobres, uma concentração de riqueza enorme e o aumento cada vez mais da miséria para a maioria da população que é formada pelos trabalhadores. Então, na obra do Marx, a introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, Marx esboça uma crítica ao pensamento de Hegel, deixando claro o seguinte, que para Hegel tudo estava na consciência, no ideal.
E essa concepção do Hegel, o Hegel entendia que o Estado seria essa forma da consciência absoluta, a organização máxima da sociedade a partir da razão. O Marx vai colocar aí uma leitura crítica sobre esse pensamento do Hegel, demonstrando que não adiantava ficar apenas nas ideias, legitimando uma sociedade onde se apresentava um conflito social gritante e uma desigualdade social gritante. Era preciso compreender como funciona essa sociedade, como essa sociedade capitalista chegou ao que é e qual o futuro dessa sociedade. Estado funcionário como instância suprema de decisão e com razão em ato. Então, esse Estado seria um Estado simplesmente funcionário como instância suprema de decisão e como razão em ato, na concepção do Hegel, evidentemente, da consciência. A sociedade civil como um domínio de luta pelo lucro. Aí é o Marx quando vai fazer exatamente essa crítica. A sociedade civil, na verdade, apresenta-se como domínio de luta pelo lucro. A propriedade e o trabalho como dados inelutáveis do processo histórico, prometendo para o futuro a satisfação universal como resultado da mundialização do Estado assim concebido. O que é que o Marx está dizendo? Critica a formação do Estado burguês, porque esse Estado burguês é baseado no pensamento liberal daqueles que detêm os meios de produção e que impõe um estilo de vida a partir da propriedade, da crença na propriedade e no indivíduo. E Marx vê que, na prática, essa propriedade, na verdade, a sociedade baseada na propriedade, vai ser, na verdade, uma sociedade marcada por conflitos e por desigualdade. Coisa que o Rousseau já criticava lá no século XVIII. Para Marx e Engels, Hegel não fez mais do que hipostasiar uma situação de fato, ou seja, o Hegel, na concepção de Marx e Engels, na verdade, apenas vai usar determinadas palavras, determinados conceitos, trabalhando principalmente com a ideia de consciência e que esconde a realidade como se apresenta de fato, que é a sociedade marcada pelo conflito. A situação onde a maioria, melhor dizendo, a situação onde a minoria da população, a burguesia industrial e mercantil e os proprietários fundiários, assenhoreou-se do poder de Estado para manter sua exploração econômica e sua dominação política. Então, Marx, mais uma vez, enfatizando, olha, esse Estado burguês, esse Estado de Direito criado a partir da perspectiva burguesa, da necessidade de se manter perpetuamente no poder, simplesmente acomoda a desigualdade, mantém uma desigualdade social, então baseado na exploração. O realismo de Hegel o levou a apresentar como necessidade da ideia o que não é senão um momento da história e a congelar esse estágio de dominação burguesa. Então, o Marx mostrando exatamente que a concepção do Hegel se voltava apenas para a manutenção de uma sociedade onde o idealismo esconderia, na verdade, os conflitos existentes. Hegel não levou em conta a dinâmica da sociedade moderna, especialmente o que se passa na sociedade civil e na vida econômica. Por exemplo, a exploração dos trabalhadores, as péssimas condições de vida dos trabalhadores. Marx escreve uma obra também chamada Ideologia Alemã e as teses sobre Feuerbach. Na ideologia alemã, o Marx critica principalmente na sua tese 11, mostrando, olha, até então os teóricos apenas pensaram em interpretar esse mundo, essa sociedade, e não em transformar. É necessário conhecer para transformar. Então, os teóricos se basearam apenas em conhecer e interpretar a sua maneira para manter essa sociedade que já surgiu
com desigualdades. E o Marx vai a fundo nisso, onde ele faz uma leitura materialista histórica da sociedade e mostra a necessidade de conhecer para transformar. O Feuerbach foi um materialista que também o Marx ele considerou alguns pontos importantes do pensamento Feuerbach, mas entendia que no fundo o materialismo Feuerbach ainda apresentava na verdade uma legitimação de uma sociedade que se instituiu baseado na desigualdade. Então, ele entendia que esse materialismo do Feuerbach, na verdade, ainda estava apenas nas ideias e não na prática, como se apresentava na realidade. Então, Marx faz um esforço importante para ir além do materialismo do Feuerbach, e nada melhor do que usar a metodologia materialista dialética para perceber como as contradições surgiram, se formaram na sociedade e como a sociedade se mantém ou como ela pode passar por transformações e quais os agentes dessa transformação ou dessa manutenção. Dos centros de correspondência comunista, a crítica da economia política. Marx vai ser um importante estudioso da sociedade da época e também ele vai apresentar uma ideia que vai se materializar na luta por uma sociedade mais justa e que vai ser chamado de comunista. Marx, inclusive, participou da fundação de um grupo chamado, que começou a ser chamado a Sociedade dos Justos, né? A Sociedade dos Justos, e que depois passa a ser uma organização comunista. E essa palavra comunismo vai ser, ao longo do tempo, demonizada pela elite já da época do Marx e que se vai se estender até os nossos dias, porque vai entender que essa perspectiva socialista científica que o Marx apresenta vai contra a ordem social estabelecida como forma natural. A crítica da economia política, o capital como fundamento da sociedade burguesa. Nessa obra aí, da crítica da economia política, Marx vai mostrar como o capital de fato é o fundamento da sociedade burguesa e a gente percebe isso muito claro nos períodos de eleição, quando a economia ela dita as regras, de modo que inclusive os candidatos que se colocam à esquerda dessa perspectiva são colocados em segundo plano ou são ignorados. A economia política perguntou: o que faz o valor de uma mercadoria? Marx foi um grande estudioso da mercadoria. Então, ele parte, inclusive, da leitura que os economistas clássicos já fizeram sobre a formação do valor e da mercadoria. Só que o Marx vai fazer uma leitura mais crítica, porque aí ele vai desconstruir o pensamento burguês liberal sobre a mercadoria, que esconde, na verdade, a exploração. Na visão dos economistas clássicos, na verdade, escondia a exploração. Marx entendia exatamente que era preciso desvendar isso. Os economistas compreenderam que, além da lei da oferta e da procura, é preciso fazer referência à atividade do trabalhador, porque é o trabalhador que produz a riqueza. Então, a mercadoria por si só, ela não surge. Ela só surge a partir do trabalho, da energia do trabalhador. E é isso que não era visto pelos economistas clássicos que Marx vai criticar. Ao mesmo tempo, importa compreender que, numa época dada e num certo nível de civilização técnica, pode-se medir a quantidade de trabalho social médio necessário de tal mercadoria. Ou seja, você tem uma mercadoria que você vai comprar no mercado. É preciso pensar
Como surgiu essa mercadoria? Como essa mercadoria chegou até aqui na prateleira do supermercado? Quais os processos que se passou? Então, onde Marx vai falar da quantidade do trabalho social médio que vai gerar a mercadoria, inclusive o valor de fato dessa mercadoria, e que é ignorado pelo capitalista. Os economistas eles viram ainda que esse trabalho do operário anônimo é ele mesmo uma mercadoria, uma realidade que se compra. Os economistas já viram isso, o Marx percebe. E o seu valor é medido pela quantidade de meios necessários para a manutenção do trabalhador. E que essa leitura é ignorada pelos capitalistas, o Marx assim entende. Ao fazer isso, a economia política clássica descreveu o sistema capitalista em seu conjunto. O que é que o Marx está dizendo? Olha, não sou eu que estou dizendo. Foram vocês já que deixaram muito claro, os economistas clássicos já deixaram muito claro como surge a mercadoria. Marx fosse dizer, hoje eu diria, eu apenas estou desvendando, mostrando exatamente como isso se apresenta de fato. Porque já na leitura dos economistas clássicos, já está presente o trabalhador, a energia que o trabalhador despende, o trabalho social, que de fato é o que gera a riqueza, que gera a mercadoria e que gera a riqueza. Marx vai mostrar, com a teoria da mais-valia, que o trabalhador não recebe de forma justa. O que é a mais-valia? É o tempo de trabalho que não é pago pelo capitalista ao trabalhador. Marx descreve a mais-valia em dois momentos, mostrando que a mais-valia pode ser relativa e pode ser absoluta. Por exemplo, se você trabalha 8 horas e recebe um salário mínimo, produz uma quantidade X de mercadoria e você recebe esse mesmo salário. À medida que você trabalha 8 horas e é obrigado a produzir mais e não recebe mais nada por isso, então você vai ter uma mais-valia absoluta aí. Da mesma forma que se você trabalha mais horas e recebe apenas, por exemplo, 10% a mais de 4 horas que você trabalhou, então daí está a mais-valia absoluta. Com a teoria da mais-valia, o Marx vai demonstrar, escancarar a exploração do sistema capitalista. Bom, Marx foi um dos grandes teóricos, não por acaso que ele é odiado pelos capitalistas, mas que os capitalistas também precisaram ver, também entendê-lo, e que o Marx vai influenciar os partidos políticos, os partidos comunistas, os partidos socialistas, os movimentos sociais de esquerda. Até hoje, todos os movimentos que trabalham pela igualdade social, que lutam pela igualdade social, estão exatamente, têm uma influência muito forte do socialismo científico do Karl Marx. Bom, essa foi a nossa aula sobre o Karl Marx e Engels. Se vocês gostaram desta aula, eu peço que curta, inscreva-se no nosso canal, clique aí no sininho para receber, inclusive, tudo que a gente coloca de novo para que vocês possam ver. E também compartilhe as nossas ideias, compartilhe os nossos vídeos, ok? Até mais.